Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do AncoraCast, o podcast da Âncora Consórcios. E o tema do nosso episódio de hoje é parcerias white label. E para falar sobre parcerias, nada melhor do que trazer aqui uma parceria super recente, um produto super novo que acabou de ser lançado no mercado. Eu estou falando da ESE Consórcios. Para falar com a gente sobre esse tema, estou recebendo aqui no estúdio o Valdecir, ele que é diretor comercial Brasil da ESE Seguros. Bem-vindo, Valdecir. E estou recebendo também o Lucas. O Lucas, ele é superintendente comercial aqui da Âncora e conduziu toda essa parceria, essa negociação com a ESE. Bem-vindo, meninos. Obrigado, Sol. Da mesma forma, uma boa tarde a todos. Bom, gente, para a gente começar esse nosso bate-papo, conta um pouquinho, Valdecir, como começou a ideia desse projeto, ESE Consórcios, como que tudo surgiu? Uma boa pergunta. Bom, enfim, a ESE Seguros é uma companhia multicanais e multiprodutos, né, vinculada às linhas de seguro, e obviamente o mercado vem se adequando, né, às oportunidades de mercado, e o consórcio ele vem muito na linha, né, de uma oportunidade financeira de distribuição para os nossos corretores. Então, fazia muito sentido a nossa entrada nesse segmento, e para a entrada desse segmento, obviamente, a gente buscou trazer uma parceira de renome, uma parceria sólida, e não poderia ser diferente, né, essa linha de raciocínio de trabalho junto com a Âncora Consórcio. Maravilha. E como que foi esse processo aí de pesquisa, entender qual é o melhor administrador, o contato com a Âncora? Foi um processo longo? Conta mais um pouquinho dos bastidores até chegar nesse momento, né? Semana passada foi feito o lançamento do produto consórcio. Traz um pouquinho dos bastidores, como tudo aconteceu, por favor. Lucas, você fica à vontade para complementar também. Iniciamos as tratativas em 2024, 2025, na verdade. Foi uma operação aí coordenada, né, com as duas companhias, praticamente um ano que trabalhamos em conjunto. Foi muito tranquilo, né, porque as companhias elas têm um fit, as companhias elas se complementam muito bem, né, os objetivos são idênticos, né, de crescimento, de sustentável, né, de parceria e principalmente para trazer ao cliente final, né, uma oportunidade diferenciada para o mercado. Então foi um processo muito tranquilo, né, que foi bem trabalhado entre as duas companhias. Perfeito. Exato, eu acho que assim, quando a gente trata de um projeto dessa grandeza como seguradora, né, e nós aqui, Âncora, como uma administradora de consórcio, acho que muito além da nossa vontade, das ideias, todo o cuidado que a gente teve também com as regulamentações, né? Afinal, nós somos duas empresas regulamentadas e nem por isso a gente conseguiu travar em algum momento. Muito pelo contrário, acho que a gente sempre teve ali o corretor no foco desse nosso desenvolvimento, né? Ouvimos muitos corretores, eles pediam muitos produtos. A flexibilidade que a ESE tem nos seguros é uma flexibilidade muito parecida com o que a gente tem no consórcio. Então isso casou muito bem ali e eu acho que a gente teve um ano muito produtivo também, né? Porque, assim, né, Valdecir, nesse um ano a gente também testou piloto, né? Então, acho que muito antes de lançar um produto, vamos ver se ele está aderente ao mercado, vamos ver se está fácil para o corretor oferecer. Então, acho que tudo isso aí trouxe a gente se complementou muito bem e aí nos trouxe mais segurança ainda para esse grande lançamento aí que já é sucesso. Exatamente. E você falou uma palavra-chave que foi o casamento das duas companhias, né? Então as companhias trabalharam em conjunto para buscar esse denominador comum. Então foi muito importante aí para as duas companhias esse fit das empresas, né? E tenho certeza que isso a gente levando para o mercado é um diferencial também. Perfeito. Quando vocês falam em fit, tem algum valor, alguma característica que é inerente das duas companhias? A gente fala muito aqui em gerar prosperidade para clientes, né? É o nosso tema, né? É o nosso objetivo que a gente sempre trabalha. A gente fala muito em empatia, em evolução. Esses temas também estão presentes na ESE, do ponto de vista de fit cultural. O que realmente trouxe ali de coincidência entre as duas empresas que vocês valem destacar? Sim, eu acho que também é importante que salientar tem a credibilidade das duas companhias, a solidez, né, a gente trazer para o mercado essa tranquilidade de operar com as duas companhias, né? Então, afinal de contas, né, o que faz a diferença no processo de venda é realmente a credibilidade, né, que você passa ao seu cliente final, né, e aos seus distribuidores. Então, acho que esse foi uma palavra-chave que a gente pode comentar aqui.
Perfeito. E Lucas, a Âncora, né, é referência, né, em parcerias white label, mas é claro que é o nome Âncora associado a uma grande marca. Então, essa avaliação, todas as parcerias que chega, passa por um processo ali de auditoria para que a gente entenda realmente se faz sentido associar. E a ESE com certeza é um nome forte, né, que foi uma parceria aí que foi muito tranquilo. Como que é esse processo de parceria para a Âncora? Você pode comentar um pouquinho mais esse processo de avaliação de marcas parceiras, o que a gente avalia, o que vale a gente destacar? Claro. Bom, vamos lá. Como eu comentei, né? A gente preza muito pela solidez aqui na Âncora, né? Principalmente dos nossos clientes, né? Então, antes de qualquer tipo de parceria, a gente que hoje é a pioneira no mercado em projetos de white label, a gente olhou muito também para complementar todo o nosso portfólio. E a gente não tinha uma seguradora ainda, né? E também a gente vinha buscando muito acesso aos corretores. E a ESE nos apresentou todo o portfólio, além de corretores, de assessorias também, que era um mercado que vinha nos procurar muito para desenvolver o produto consórcio. Então, assim, primeiro é esse fit de ideias, né? Esse fit comercial entre as duas companhias que deu muito certo. E a outra é entender que fatia do mercado a gente quer atingir, né? Quem pode distribuir o nosso produto com toda a governança, todo aquele cuidado que a gente tem, até pelas regulamentações, né? E também aquele ponto de assim, será que a gente está no melhor momento da companhia parceira, da marca parceira, para colocar esse produto no mercado? Porque assim, o consórcio ele já ganhou o gosto dos brasileiros, o crescimento é exponencial do produto consórcio. Então é natural que muitas marcas queiram também distribuir. E aqui a gente tem todo um processo de curadoria, né? Curadoria e cuidado ao escolher quem vai estar com a gente. E com a ESE isso fluiu de uma maneira muito complementar, né? Eu acho que é tudo isso que aconteceu e todas as regulamentações, tudo que a gente conseguiu fazer foi tudo muito simples e fácil, né? A gente não deixou de ter o cuidado com cada etapa, mas o processo fluiu muito tranquilo. E esse cuidado a gente também traz para dentro de casa, dentro da companhia, né? Porque isso é muito importante numa parceria com outra empresa, né? E especificamente aqui com a Âncora não poderia ser diferente, né? Então faz toda a diferença. Nós somos uma companhia também que preza muito, né, pela entrega, né, pela distribuição bem feita, né, pela felicidade do cliente, pela solução dos problemas. Então, isso tudo se complementa e as empresas se complementam nesse mesmo objetivo. Perfeito. E como que foi o projeto piloto? Vocês podem contar um pouquinho aí de como foi esse contato com os corretores, com as assessorias? Tem alguma história que vocês acham que vale a pena a gente trazer aqui para quem está ouvindo, ficar por dentro, conhecer um pouco mais? Não, na verdade o piloto ele faz parte, né, todo desse processo inicial, né, dessa parceria. Isso é muito importante para a gente entender, né, primeiramente as regiões onde a gente iniciou o foco, para entender na capilaridade qual era a entrega da nossa distribuição, entender junto ao nosso time de corretores, né, qual era o corretor que estava mais propenso a entrar nesse processo de venda de um produto financeiro diferente, que é o produto de seguros, né? Obviamente a gente sabe que dentro desse universo de corretoras, nós temos as corretoras que já operam, né? Ainda muito inicial ainda. Então é necessário uma força-tarefa dentro desses corretores. E aí que entra a marca da ESE, né, para treinar, para ajudar, junto com o time da Âncora, que também está à sua disposição para poder fazer esse processo caminhar. Então o piloto é extremamente importante para a gente sentir o nosso movimento e a nossa entrada. Passado esse piloto, a gente avançou, né, e a gente vem avançando para as próximas etapas, né? É isso. Acho que do nosso lado aqui, né, como Âncora, a gente tomou também todo o cuidado de ter um time dedicado, né, no início, né? Então entendemos ali onde estão os maiores corretores da ESE, analisamos também o potencial de clientes e aí a gente também foi para o mercado para trazer executivos de ponta, né, para poder apoiar a marca e executivos que conheçam também o corretor, né, que tem uma tratativa, a gente enxerga como muito peculiar, bem diferente, ele tem a carteira do cliente como algo muito valioso, né? Então ele protege, além de proteger esse cliente, por exemplo, com seguros que a ESE tem no portfólio, agora ele tem também ali uma maneira de ajudar esse cliente a prosperar, a juntar dinheiro de uma maneira, a gente fala de poupança forçada, de investir com o consórcio também, né? Outra prática muito legal que vem tendo no mercado, de dar o próximo passo aí para adquirir um bem, e aí essa junção, digamos assim, ela foi muito valiosa e o nosso piloto a gente dá como muito bem sucedido, né? Não, com certeza, Lucas, e digo mais, né? Eu acho que essa estrutura de especialistas da Âncora, dando esse suporte ao nosso time comercial, é um dos diferenciais dessa parceria para o nosso mercado, né? Porque
porque isso dá uma tranquilidade para o corretor, dá uma tranquilidade a ele distribuir o produto e saber que o cliente está adquirindo, né, o processo corretamente, né? Então acho que faz toda a diferença, é um dos grandes diferenciais dessa parceria. Tenho certeza que evoluindo a nossa operação, isso vai ser sentido lá na ponta por todos os demais corretores. Perfeito, estamos ajudando o cliente a construir prosperidade, né? Que é o que Exato. nós comentamos no início. E falando um pouco do produto, o consórcio, né, junto à ESE, qual que é a expectativa de crescimento aí para os próximos anos? Vocês já têm aí alguns números, metas a serem alcançadas, em relação a números para clientes, para quem a gente vai levar prosperidade? Quais são esses números? Uma boa pergunta. Bom, enfim, todo projeto, né, toda a estratégia, ela é vinculada a um crescimento, né? Então não poderia ser diferente também no produto consórcio. Obviamente, é uma operação entrante, né? Então existe alguns pontos a gente acabar crescendo e evoluindo, né? Na nossa primeira expectativa, a gente pode falar aí no número aí aproximadamente acima de 100 milhões nesse primeiro ano, né? E obviamente nos próximos anos a gente deve pisar bem firme no acelerador e duplicar e triplicar essas operações, né? Todo início, né, ele é passível de você conhecer melhor, você fazer alguns ajustes para poder arrancar nos próximos anos. Então a gente imagina que, e isso tem se configurado aí com os primeiros números que a gente tem recebido, né, que a gente deve inclusive superar esses números. Perfeito. Quer completar alguma coisa em relação a essa questão da estratégia? O consórcio ESE também, ele está dentro de uma estratégia maior de crescimento da âncora, né? Se você puder complementar um pouquinho também, Lucas. Perfeito, Sol. O que é interessante também é a quantidade de corretores que a gente trouxe, né, para esse projeto. A gente começou um piloto ali com uma faixa de uns 40 corretores. A ESE tomou todo o cuidado também de fazer uma pesquisa para ver os primeiros interessados, né, em começar o produto. E pós-lançamento, acho que vem aí 3, 4, 5 corretores por dia pedindo acessos. E é legal, né, que eu vou decidir se é algo que a gente acha extremamente importante e consolida muito mais essa estratégia. Porque a gente também dá o acesso ao corretor. Então tem aquele corretor que ele, apesar de ter o seguro como produto foco, ele tem uma certa especialidade e é familiarizado com o consórcio. Então ele faz ali o processo de credenciamento e já está habilitado a vender. Né? A gente, aqui como âncora, toda a tecnologia que a gente dá é muito rápido esse processo, né? Inclusive o onboarding do cliente depois, o próprio aplicativo nosso que tem melhorado cada vez mais e é motivo de elogios por muitos clientes, né? A gente traz toda essa segurança. E a outra parte é também aquele corretor que às vezes, como o Valdeci disse muito bem, ele tem ali a sua carteira de cliente, às vezes ele tem a sua família tocando a empresa com ele, putz, quero conhecer melhor esse produto, tem algum especialista para me ajudar? A gente tem toda esteira de treinamento. Criamos a Uniâncora específica para a ESE e ficou muito legal. Então o corretor entra, passa por todas as etapas ali e quando ele se sente apto, ele já pega e conclui a sua primeira venda, oferece o produto e mesmo assim, se ele quiser também um atendimento presencial dos nossos executivos, ele fica à vontade para ter também essa proximidade e o nosso comercial vai ajudá-lo, a gente tem toda uma estrutura para isso, então essa parte só eu falo que foi o grande diferencial do nosso projeto. Então como âncora hoje, a nossa base de corretores não para de crescer muito por essa parceria que a gente trouxe, né? Além das assessorias, né? Exatamente, as assessorias também têm aí uma oportunidade também diferenciada de crescimento, a gente deve evoluir nessa vertical também, né? E aqui só um ponto também que eu queria voltar nessa questão que o Lucas falou, o consórcio dentro do canal corretor, para muitos dos corretores ainda é uma novidade, mas é uma expectativa que todos eles têm, né? De entrar no mundo mais financeiro. Então é um produto que ele acaba agregando a carteira do corretor, é um produto que traz mais segurança para estar mais presente com o seu cliente e trazer uma outra oportunidade, uma outra visão, né, não de seguro, mas sim de financeiro para esse cliente. Então a gente tem acompanhado o crescimento do mercado e tem visto que muitos dos corretores começam a ir para uma vertente bastante financeira, que é nada mais do que o consórcio, né? Que traz aí um diferencial de remuneração para ele e traz também uma oportunidade de prestar um serviço novo para o seu cliente final. Perfeito. Vocês querem falar um pouquinho sobre os produtos que tem à disposição para os corretores oferecerem ao cliente? Tem muitos corretores que talvez estejam tendo contato com o produto aqui, né? Pela primeira vez, através desse episódio. Eu acho que é bacana a gente falar um pouquinho de imóveis, serviços, né? Quais são os produtos, o que o corretor tem aí na mão para negociar? Bom, Sol, como a gente comentou, né? A gente ouviu muito o corretor e a gente trouxe aqueles principais produtos que a gente tem no mercado hoje. Imóvel,
imóvel, automóvel e a linha de pesados, né, que atende caminhões, carros de luxo. Só que a gente não parou só nisso, a gente usou também toda aquela diferencial que a Âncora tem no portfólio. A gente incluiu serviços, que é um produto muito bem procurado, né, que os corretores nos perguntam sempre. A gente tem uma linha muito interessante de outros bens. Então, a ESE ela se destacou muito também em personalizar algumas propostas. A gente ouviu muito isso no mercado. Visitava o corretor adora a ESE porque tem um produto diferenciado lá. A gente trouxe essa mesma expectativa para o consórcio. Então, a gente convida o corretor a entender melhor o nosso produto e também trazer algumas coisas que outras administradoras não fazem, que internamente a gente vai avaliar. Painel solar, por exemplo, a gente tem uma parceria muito forte que a gente consegue distribuir esse produto. O consórcio para bicicletas também, tem clientes que pediram, a gente tem isso dentro da modalidade ali de outros bens. Então, olhamos todo esse portfólio e ele não para só em produto, ele para também na estratégia do cliente. Hoje, por exemplo, a gente é uma das pioneiras no multilance. Então imagina você faz um consórcio de imóvel ali junto com a ESE, pode dar mais de um lance e aquele que você for contemplado você segue. A gente também colocou esse diferencial, né? Além de também lance limitado, que é um lance que ele não passa ali dos 60%, que ele é um lance mais voltado para quem tem recurso próprio, que é uma contemplação mais rápida, e o lance fidelidade também, que premia aquele cliente que é pontual com o seu pagamento ali, a partir de 6 meses ele concorre nessa modalidade diferente. Então assim, são inúmeras novidades que a gente trouxe aí pensando no produto para poder melhorar cada vez mais o portfólio do corretor. É um portfólio bastante completo, né? Que traz todas as oportunidades para o cliente final do nosso corretor. Dá para atender entender realmente qual que é a necessidade Exatamente, do cliente e trazer exato. um atendimento bem personalizado. Tem até um lance troca de chaves também, né, Lucas? Tem também. Que é bem bacana, que... Pode falar um pouquinho como Claro. funciona o troca de chaves? Acho que o pessoal gosta bastante desse lance. Foi a maior quantidade de perguntas que a gente teve, né? Tanto em live, quanto no piloto, quanto nas visitas que o nosso time comercial faz, né? O lance troca de chaves, ele acaba pegando o automóvel do cliente no valor da tabela FIP como lance, tá? O corretor sempre pede para a gente explicar. A gente não pega o automóvel para vender, mas pensa comigo naquele cliente que faz o consórcio como um planejamento e ele não sabe ali exatamente o mês com que ele vai vender o carro, mas ele pode já ser contemplado usando o lance troca de chaves, sendo contemplado com o valor da diferença e depois ele tem o tempo que ele quiser para vender o carro. Isso se ele quiser só, porque se ele também não quiser vender o carro, ele fica só com a diferença da carta de crédito e pode comprar um outro automóvel, fazer uma outra operação. Maravilha, Lucas. É realmente um portfólio muito personalizado e com certeza todo esse 1 ano de estudos, né, realmente trouxe um resultado muito maravilhoso para o cliente final e para realmente ele vai ter um produto muito personalizado. E Valdecir, me conta um pouco mais, como foi esse 1 ano para a ESE se preparando? Tinha time especializado? Como que foi realmente essa parceria, esses testes, entender o que fazia sentido para a ESE nesse momento? Como que foi isso? Claro, Sol. Bom, na verdade é tudo uma mudança de mindset, né? Porque a companhia ela tem o seu core dentro do seguro e vai para uma linha financeira. Então, precisou ser trabalhado isso internamente. Óbvio que a figura do especialista da Âncora, auxiliando o nosso time comercial, né, fez essa movimentação de mindset no nosso comercial para que ele pudesse realmente estar aderente a essa nova oportunidade que é diferente numa distribuição de seguro. Mas aqui é importante também salientar que o consórcio está dentro das nossas linhas de varejo, né? Então, o varejo é a principal linha de crescimento da companhia para os próximos anos. Então, a expectativa de crescimento em relação ao produto consórcio é extremamente importante para a continuidade das operações da companhia. E isso vai fortalecer o dia a dia do corretor, porque é mais um produto que ele vai ter disponível para o seu cliente, que ele vai conseguir trazer para o seu cliente e proteger esse cliente dentro do seu portfólio de produtos. Maravilha, perfeito. E também é mais uma forma de arrecadação ali. A gente pode falar um pouquinho sobre uma comissão que a gente tem ela bastante competitiva? Claro. Imagina, né, que como é que foi pensado tudo isso? O corretor poder gerar prosperidade para o cliente dele ser remunerado por isso, né? Então, eu acho que eu vou dar um passo atrás só. A gente está começando com taxas a partir de 15% no imóvel. Então, assim, é um produto muito competitivo.
né? E nem por isso a gente vai deixar também de remunerar o corretor, muito pelo contrário, a gente preparou um pacote de remuneração muito legal, dentro de um plano também, dentro do nosso diferencial aqui da Âncora, de ter o Qualifica Mais. Então, é importante que o corretor saiba que existe um plano de qualificação para esse corretor também, onde mais ele vende, mais ele é remunerado, aumentando as suas faixas de comissão. Então, tudo isso a gente pensou nesse modelo exclusivo, com viagens, com campanhas, com meia parcela quando necessário, e os corretores pedem muito isso, né? Com troca de chaves, como você citou, multiprodutos. Eu acho que assim, o portfólio está bem completo e a remuneração está bem legal. O corretor vai gostar muito de conhecer o nosso produto. E a viagem é bacana, hein, gente? Com certeza. A viagem foi sensacional. E aqui, pegando o gancho do Lucas, é importante aqui frisar, né, que a gente tem esse produto específico para o corretor de seguros, com uma taxa administrativa também extremamente importante, né? É um produto específico para o corretor de seguro, né? Então tem essa novidade de praticamente uma exclusividade para o corretor de seguros, né? Além de ter a oportunidade, né, de distribuir uma condição excepcional para o seu cliente, tem o para ele próprio, né? Que é sempre importante o corretor adquirir a sua cota, né? A partir do momento que ele adquire a sua cota, né, ele tem um viés mais positivo para distribuir aos seus clientes, né? Ele é o primeiro cliente, exatamente, né? Ele é um cliente inicial ali do produto. É o primeiro a degustar. Primeiro a degustar, Exatamente. Perfeito. E Valdecir, Lucas, como que vocês entendem, até mesmo para a gente trazer essa visão mais macro para o corretor, a mudança no perfil do cliente? A gente tem ali clientes buscando talvez ali o seu primeiro seguro, do primeiro carro, primeiro consórcio, mas a gente também tem um perfil de cliente um pouco mais maduro, buscando construção de patrimônio, buscando alavancagem financeira, e é muito importante o papel do corretor nesse movimento, nessa jornada, para entender qual que é o melhor produto para o cliente. O que vocês podem comentar sobre isso? Bom, primeiro é importante, né, frisar aqui que o corretor de seguro ele faz um papel muitas vezes de psicólogo e consultor de uma família, né? Então ele viveu lá com o seu cliente lá N etapas, né? Desde o nascimento do seu primeiro filho, aquisição do imóvel, seguro da sua residência, seguro do seu automóvel, e vem evoluindo assim como o mercado. Então quando começa a entrar numa esfera financeira, né, o consórcio ele tem um papel bastante importante nessa trajetória, né? Porque ele vai oportunizar para o seu cliente final, muitas vezes, a primeira oportunidade da aquisição de um bem, seja ele automóvel, seja ele residencial, seja ele um serviço que ele quer ter buscar um valor para futuramente fazer alguma aquisição. Então, acho que esse papel de psicólogo e consultor do corretor é que vem fazendo a diferença a cada ano da evolução do nosso mercado, né? Então, muitas vezes o corretor com esse viés consultivo, ele começa a enxergar diferente o mercado e as oportunidades surgem. Então, é muito importante aqui o consórcio em toda essa trajetória, né? É isso, né? E o consórcio ele também é consultivo, porque cada cliente tem ali a sua história em particular. E como o Valdecir disse muito bem, isso casa ali com essa relação que o corretor tem com ele, né? Muitas vezes no primeiro seguro, como você disse, num seguro de vida, por exemplo, também, que é algo tão importante, que você precisa ter ali uma proximidade do cliente até para entender as reais necessidades dele, saber também todas as informações. E quando a gente fala do consórcio, ele também é um produto de um ciclo mais longo. Se a gente tiver um exemplo de imóveis, por exemplo, 240 meses, o corretor vai ter essa relação com o cliente durante todo esse tempo. E nós aqui como âncora também, com todos os nossos processos digitais, com os nossos números de contemplações também aumentando, a gente também tem uma esteira totalmente personalizada para essa questão de crédito, de liberação do crédito, né? O melhor momento do cliente, a gente fala, é a contemplação, mas não existe também uma contemplação sem uma liberação de crédito bem feita. Então nós aqui, âncora, hoje desde 1989, né, com toda a estrutura que a gente fornece todo esse know-how para o consórcio ESE. Então o corretor vai ter também toda a tranquilidade de oferecer o produto e contar com um pós-venda de extrema qualidade, né? Porque é aquele principal momento, né, Valdecir? A gente sabe também da preocupação que o corretor tem com o seu cliente. Ele muitas vezes tem ali o seu cliente segurado por muito tempo, ele às vezes pode
pensar, nossa, olha, eu vou oferecer um consórcio, mas será que eu não vou ter nenhum tipo de problema? Será que é um consórcio novo? Será que eles entendem as necessidades do cliente? Sim, e eu até convido, né, pesquise a nossa empresa nas redes sociais, pesquise no Reclame Aqui, nosso índice é excelente, as nossas reclamações, mais de 95% com resolução e o cliente voltaria a fazer negócio conosco. Então a gente praticamente pega toda essa expertise e transforma para o consórcio ESE, trazendo segurança para o corretor e principalmente para o cliente. Você falou uma coisa bem bacana, né? O consórcio e o seguro são produtos de longo prazo. Então, o corretor, ele faz parte dos momentos ali do cliente e ele é um assessor realmente. Ele é um consultor, né? Talvez seja a melhor palavra, para oferecer o melhor produto naquele momento que o cliente está precisando, né? Entender essa jornada. E claro que ele pode contar com as duas empresas, toda a expertise aí, tanto da Âncora quanto da ESE, para apoiar, mas sendo sempre ali aquele ponto de contato, de apoio para o cliente, né? Seria realmente esse parceiro de jornada. Não, com certeza. E o corretor, ele cada vez mais, ele está olhando o seu cliente numa visão 360 graus, né? Ele olha toda a necessidade desse cliente, né? E a jornada, né, ela vem do início ao fim. Então, é extremamente importante a junção dessas duas companhias para dar esse suporte, dar essa tranquilidade nesse momento que o corretor está construindo, né, todo esse aparato junto ao seu cliente final. Então, é extremamente importante, né, o viés do corretor consultivo, né, em toda essa trajetória. Perfeito. Pessoal, eu acho que é isso. Vocês querem deixar um recado para os corretores que estão nos ouvindo? Pode falar diretamente com eles, fiquem à vontade. Bom, você corretor de seguro, né, venha para o consórcio ESE, traga a sua oportunidade, estamos aqui em inteira disposição para lhe auxiliar, tem o nosso comercial na ponta, tem um especialista da Âncora, tenho certeza que você terá todo o aparato necessário para te dar tranquilidade nessa distribuição para o seu cliente final. Perfeito. Lucas, quer deixar um comentário aí, falar com o corretor também? Fique à vontade. Bom, deixar uma mensagem aqui para você corretor, para você cliente, e também para você futuro cliente que tem dúvida, procure o seu corretor mais próximo, fale com o nosso time comercial. O consórcio é um produto que ele caiu no gosto dos brasileiros e cada vez mais ele tem adesões e cada vez mais também contemplações, gerando muito benefício para a sociedade. Então você que quer adquirir o seu primeiro carro, quer trocar, quer fazer uma construção também, esse é o melhor produto para planejamento financeiro. Então procure o nosso time comercial, procure os comerciais da ESE também e vem fazer parte aqui desse nosso time que cada vez mais vem gerando prosperidade aí para clientes, parceiros e para toda a sociedade. Muito bom, Valdecir, Lucas, muito obrigada pela participação de vocês. Tenho certeza que o conhecimento que vocês trouxeram aqui sobre o produto e sobre essa parceria que se firma realmente vai ser um diferencial para quem está ouvindo, para quem está nos assistindo, os clientes, os corretores. Então, muito obrigada aqui pela participação de vocês. Muito obrigado, agradeço. Pessoal. E quero deixar aqui um recado final para você, corretor de seguros, que é parceiro da ESE ou que ainda não é e vai ser, tenho certeza, a partir de amanhã. Venha para a ESE Consórcio e venha realizar o sonho do seu cliente final. Tá, joia. E para você que nos acompanhou nesse episódio, que estava junto com a gente até agora, se você gostou, vai lá, curte nas redes sociais, compartilha. A gente está também no YouTube, também no Spotify. E segue a Âncora Consórcios para que vocês acompanhem os próximos episódios do Âncora Cast. Vem para a ESE Consórcios!